Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Joadcast. A paz do Senhor a todos que nos acompanham. Mais uma vez, hoje temos um episódio extremamente especial. Vocês podem ver que nós já estamos aí num ambiente diferenciado hoje, né? Não é como normalmente sempre acontece os episódios nos nossos estúdios, nos estúdios da Joad, né? Mas graças a Deus por isso, porque hoje nós estamos aqui no nosso acampamento Joad 2022, e olha que dia maravilhoso que Deus presenteou aqui a gente. Hoje é o primeiro dia do acampamento e Deus já falou poderosamente nas nossas vidas. Nós tivemos um culto super abençoado no período da manhã e também ao longo do dia já pudemos nos confraternizar, nos alegrar todos juntos na presença do Senhor. E hoje, qual que é a proposta aqui? A proposta é que nós possamos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está falando sobre a sua palavra, trabalhando conosco nas nossas vidas nesses dias, tá? E hoje, pela manhã, quem esteve conosco foi o pastor Luciano Azevedo, certo, pastor? Então certo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, também ao Joadcast agora, né? E eu gostaria aqui que o pastor compartilhasse um pouco sobre a mensagem, né, pastor, que o senhor trabalhou aí pela manhã. O tema do nosso acampamento é sobre o despertar, né, espiritual, sobre avivamento, batismo no Espírito Santo, que é a temática que nós estamos trabalhando aí ao longo do ano na Joad, né? E agora está com o senhor, tá a oportunidade para que a gente leve um pouquinho do que a gente viveu aqui na manhã do dia de hoje. Meu querido, paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanham através da Joad. Um dia como o nosso querido acabou de compartilhar, maravilhoso. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Eu estive, meu amado, meditando no tema do Acampa desse ano, um tema muito sugestivo, um tema muito importante e atual, sobre o despertamento, sobre o despertar num período em que vemos muitas pessoas aí se acomodando, muitas pessoas parando por vários fatores. E orando a Deus, diante de alguns anos a gente conhece bem aquele texto que eu ministrei sobre o jovem Eutico, que estava tendo o privilégio de, em Atos 20, verso 7, ouvir depois de várias viagens, como eu mencionei na introdução. O apóstolo Paulo estava vindo de vários países até mesmo, envolvidíssimo na obra, cheio do Espírito Santo, e no primeiro dia da semana ali, eles estabelecem o propósito de partir o pão, que está associado à ceia, à comunhão, e eles vão ao cenáculo naquele local, era um cenáculo de 3 andares. E me chamou a atenção que aconteceu algo interessante, porque ali foi um culto lindo, de grandes experiências, mas que o jovem morreu na hora do culto. Dá para acreditar, meu querido? Verdade. Imagina um homem, uma mulher ou um jovem, a pessoa morrer na hora do culto. Isso durante a história da igreja, é um fato assim bem... São casos isolados, poucos casos que temos, não é verdade? Sim. E o que me chamou a atenção, por que ele morreu? Foi aquilo que nós ministramos. Porque durante o extenso discurso do apóstolo, ele estabelece o propósito de assistir o culto de uma janela. E aí que está o perigo. Naquela janela, ele se debruça, né? Creio eu que ele se coloca numa posição que era o 3º andar. Então ele deve ter ficado, no meu entendimento, ali na hora da exposição da palavra. Eu não pude, assim, me mobilizar tanto para deduzir, irmão André. Isso. Irmão André. Mas eu creio que fica numa posição meio que, de uma forma assim, muito que perigosa. Sim. Ao ponto de naquele conforto que ele encontrou na janela, ele dormiu, tomado de um sono profundo. E foi aí exatamente que Deus ministrou ao meu coração essa simbologia espiritual. O perigo de estar na janela é estar dividido, não é estar dentro, inserido, envolvido com as coisas de Deus. Tomado de um sono profundo, fala de canseira, fala de estafa, fala de fadiga. E é o que muitos estão. Por que estão alguns morrendo, desviando, parando? Porque para tudo tem diríamos assim, etapas. Ninguém, irmão André, querido, ninguém vai desviar de uma hora para outra. Ninguém vai parar na caminhada assim, no estralo de dedo.
Vocês estão aqui em oração, unidos, buscando, alegres, na comunhão. Aí amanhã alguém está desviado, não é assim. A pessoa, para ela parar espiritualmente, é um processo, entendeu, meu querido? Né? Aos poucos. E aí a gente vê que ele se coloca ali numa posição de risco, né? De risco. Como o senhor bem frisou, ele se coloca numa posição de risco, numa posição até, acredito que confortável, né? E aí com o passar do tempo, a gente vê que ele chega naquele momento em que ele entra no sono profundo. Até de manhã o senhor frisou que a questão do sono profundo não é assim, de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Então, o sono profundo, ele é um processo, né? Para a pessoa falar que está assim, alguém fala, meu, você estava dormindo demais. Ah, não é de uma hora para outra, isso aí é um tempinho. E diz que Paulo pregou até a meia-noite. Então você imagina, nós não temos o registro que hora ele começou a pregar. Mas vamos dizer que ele começou 9 horas da noite, começou 8 horas. Ocorre que na meia-noite ele estava largando a prática da palavra e aquele jovem caiu. Aí que está aquilo que Deus me deu. Ele morreu na hora do culto. E o despertamento só pode ocorrer na vida de pessoas que estão, não vamos usar esse termo mortos, porque é muito forte, mas alguma coisa na vida da pessoa tem que estar acontecendo para haver um despertamento. Porque tem pessoas que estão desanimadas. O despertar é ativo, não é verdade? Sim. Pô, tô despertado, você acorda feliz, que nem num lugar desse aqui. Você acorda, Senhor, te agradeço por esse dia. Um despertamento nos leva a uma atividade de uma pessoa viva, uma pessoa que está ali em atividade, em movimento. E muitos estão, infelizmente, precisando desse despertamento. Sim, Porque nós vemos, irmão André, que muitos estão vivos para as coisas do mundo. Até a gente frisa, pô, o camarada para muitas coisas ele tem ânimo. Ele é despertado. Bom, vamos fazer um não sei o que, um passeio para a praia. Oh, legal, vamos. Não que fazer o passeio para a praia seja pecado, nada disso. Não fazer o passeio para um parque. Oh, tem um parque temático, meu querido, que você roda lá do céu em espiral. Então vamos, jovem, né? Eu sou jovem também. Apesar de passar dos 40, mas eu sou jovem. Jovem gosta de uma aventura. Sim, né? A gente é jovem. Mas o que eu quero colocar é que exatamente tem pessoas que têm despertamento para as coisas humanas, seculares. Mas quando se fala do espiritual, aí já é o freio de mão puxado. Ô, meu querido, vai ter uma vigília, tal. Meu querido, vai ter uma consagração, então. Vai ter um evangelismo, não sei. Ou nós precisamos visitar um tal jovem, tal irmão. Então, não dá para mim. Você percebe que tem pessoas, não generalizando, mas que o empenho delas, humanamente falando, é muito superior do que o empenho espiritual. Sim. E é aí que entra o fator da mensagem de hoje. Esse jovem, ele caiu e morreu. E diz lá do verso do 7 em diante, se eu não me engano, no 8 ou no 9 fala, e levantaram ele vivo, ou melhor, morto. Ele caiu do terceiro andar, quando alguém averiguou lá, ele estava morto, irmão André. Aí agora nós nos perguntamos o que é necessário que aconteça para que haja um despertamento. Aí foi o que nós falamos, né? Que aí foi a aplicação mesmo. E a questão do despertar é interessante, né, pastor? Porque traz essa ideia da mudança de estado mesmo. Exatamente. Como o senhor falou da questão do movimento, então assim, estava morto, passa a estar vivo. Então assim, traz essa questão de mudou. Então é interessante. E aí, eu acho que entrou na aplicação, não sei se o senhor quer comentar agora, porque me chamou a atenção a questão de quando o senhor comentou de qual foi a postura de Paulo diante dessa situação, né? Porque o culto estava acontecendo ali. O culto estava acontecendo. E aí, o que aconteceu depois? Chegou a informação de que alguém morreu. Então eu estou pregando lá, vamos colocar agora, o apóstolo está pregando, e o rapazinho está na janela. É até interessante que o próprio apóstolo estava tão, creio que, cheio ali, e Deus lá em Troade, em Filipos, em Éfeso, e vim pela Macedônia, porque ele vem de vários países fazendo a obra. E eu creio que até ele não notou a questão do rapaz estar na janela e tinha muitas luzes no lugar. Está escrito que tinha muitas luzes. Então o lugar estava claro. Só que ele não notou essa questão do rapaz ali estar na janela, mas não está mais na janela. Até engraçado. Pô, o cara estava na janela, o irmão estava na janela, mas não estava mais na janela, caiu. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Aí chega o informante. Ih, irmão, o irmão que estava na janela caiu e morreu. Aí entra a aplicação. Qual aplicação? Posso colocar? Pode, fica à vontade. É agora que presta atenção. A aplicação é a seguinte. Ali havia um homem que fazia a diferença. E é onde Deus nos chamou para fazer a diferença. Amém.
O apóstolo poderia falar como um crítico, que eu abordei um pouco, eu fui um pouco rápido na mensagem, mas o irmão percebeu e todos perceberam. Ele poderia falar julgando. Hoje vemos muito isso. Caiu porque não estava vigiando. Caiu porque, claro, quantas vezes eu convidei. Eu entendo que existe nosso lado humano de tristeza quando você vê um irmão caindo. Mas esse irmão caiu e se ele caiu e morreu, agora não tem mais o que fazer além do que resgatá-lo. Ele precisa de um resgate. Não adianta agora por que caiu, quando caiu, como caiu, com quem caiu. Claro que serve de lição para nós, a exemplo do Eutico. Os passos que foi a queda dele. Mas agora um homem de Deus, ele parou a ministração, que era muito importante, e ele desceu lá do 3º andar. Isso aí é uma lição espiritual muito grande, esse descer. Descer lá onde a pessoa está desviada, que a pessoa está caída, ela está parada. Nós saímos dessa zona de conforto. E ele desceu, e quando ele desceu, ele viu que de fato o rapaz estava morto, mas diz a palavra que inclinando-se sobre ele. Então, ele teve uma atitude de fé, de se inclinar sobre o rapaz e abraçando ele. Olha que coisa linda. Aí irmão André, abre um leque. Esse abraçar, irmão, lembra do abraço do pai do filho pródigo? Sim. O filho pródigo gastou parte da herança com meretrizes, porque o irmão mais velho identificou, com farra, com tudo que era coisa que não agradava a Deus. E o pai mais velho, ou melhor, o irmão mais velho, ele ficou irritado da festa que o pai fez para um filho que não merecia, no entendimento dele. Sim. E diz a palavra que quando o pai viu o filho, ele correu e abraçou. É tempo de nós abraçarmos mais do que criticarmos. É tempo de nós mais abraçar do que ficar fazendo reuniões para ver quem está certo, quem está errado. E é o que nós estamos vendo. O mundo está abraçando, tá ou não tá, meu querido? Tá abraçando. Nesse exato momento, milhares de jovens estão sendo abraçados no carnaval. Quem vai para o mundo encontra espaço ali. E às vezes até, assim, não querendo polemizar, mas às vezes encontra muito acolhimento que às vezes não encontra no nosso meio. Sim. Às vezes um cara numa festa rave, numa chácara igual essa aqui, passa 3, 4 dias ali usando droga, prostituindo e se abraçando e se alegrando. E às vezes a gente, como filhos de Deus que tem um amor verdadeiro, não temos tido essa visão de abraçar o perdido, abraçar o caído. E a atitude de Paulo, meu querido, é linda. Porque além de abraçar, ele lança uma palavra de vida. Então você tem o Espírito Santo. Você tem a atitude que é abraçar, é descer, se inclinar e abraçar sobre o menino que diz ali. E aí ele falou, não tenham medo, porque a alma dele está aqui. Ou seja, alguém falou que ele morreu, alguém falou que não tem mais jeito. Tem jeito sim, a alma dele está aqui. E diz que quando abraçou o menino, ele levanta o menino e o menino volta a viver. Glória a Deus por isso. Amém, graças a Deus. Então, que palavra, pastor. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse dia, pela manhã, agora também compartilhando um pouco mais. E reflitam, gente. 2 pontos ali, 2 aplicações, tanto em relação à nossa própria vida. Então, essa primeira parte, a questão do Eutico, para a gente olhar e para a gente realmente tomar cuidado, né? Do que a gente está se dividindo, estamos nos colocando na janela, em que posição que a gente está. E depois em relação aos outros também, como que a gente age em relação aos perdidos, aos perdidos, ao nosso próximo, ao nosso irmão que às vezes está ali frequentando a igreja mesmo, mas a gente está vendo que alguém que fracassou. Né? Exatamente. Então assim, que palavra, já aprendemos muito, refletimos muito nesse primeiro dia. Então quero agradecer, pastor, mais uma vez, querido, pela presença. Quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui. O pastor dirige a congregação Jardim Planalto. Jardim Planalto. Onde fica, o pastor, aí o endereço? Na rua Antônio, meu Deus, me deu um branco agora com outro endereço da outra igreja. Milton da Cruz 220. Maravilha. Então... tantas igrejas que misturam os endereços. Milton da Cruz 220. Já foram tantas. Tantas que até a hora que os endereços... Posso falar um negocinho sobre Eutico? Pode, claro. Eu não falei na pregação, mas eu queria deixar para vocês o podcast em especial, hein? Isso aqui esse aqui é inédito, uma nota especial. Inédito. Eutico significa aquele que faz prosperar. É um nome derivado do grego, que é prosperar.
Eu lanço uma palavra que Deus possa fazer prosperar, irmão André. Todos vocês Amém. que estão nos assistindo, vocês que estão engajados nesse projeto, porque é Deus que faz a gente prosperar. Aquele que era um caso perdido, o nome significa prosperar, aquele que faz prosperar. Então não importa o que alguém pode ter sentenciado sobre a sua vida. A última palavra sobre a sua vida, a minha vida, a nossa vida, vem do Criador dos céus e da terra. E esse nome eutico significa aquele que faz prosperar, ou próspero, é fecundo, fértil, que você seja próspero com a presença do Espírito Santo, vivendo um despertamento de Deus a cada dia. Amém, graças Amém, a Deus. Antes de encerrar, quero pedir para você deixar sua curtida, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal, dá o sininho, né, produção? Colocar o sininho lá. Que mais também? O Instagram, @joad.oficial. Temos uma página no Facebook, você nos encontra lá como Joad Ipiranga e também vocês encontram lá o link joad.oficial. Amanhã, esta pequena conversa, esse pequeno bate-papo também estará no Spotify, você vai poder conferir por lá também, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, pastor, pela participação aqui, por trazer essa palavra. Agradecemos a você que está conosco até agora. Em breve, nos vemos novamente, hein, gente? Deus abençoe. Até mais. Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado.